A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. A graça compartilha sentimentos. Preste atenção. Em João capítulo 11, verso 32, nós lemos que o Senhor já tinha planejado ressuscitar Lázaro. Mas mesmo assim, chorou quando Maria chorou. Ele sentiu a dor dela. Ele estava para ressuscitar o morto e mesmo assim entrou na dor dela. Eu creio que o Senhor é o mesmo hoje. Quando Ele sente que sentimos, nós somos libertos. Agir na graça é fazer do mesmo modo. Nós procuramos sentir a dor das crianças, mesmo sabendo o que faremos em seguida. Como você sente seu filho no primeiro dia de aula? Quando ele se sente rejeitado pelos colegas, é preciso agir com graça. Na verdade, precisamos de pais capazes de sentir o que seus filhos sentem. Nunca diga coisas tipo, não há razão nenhuma para você se sentir assim. Quando a criança compartilha os seus sentimentos, todo o veneno que havia ali é removido. Infelizmente, nem toda criança sente confiança para se expressar. Estudos mostram que entre as crianças que sofrem abusos, algumas acabam permitindo o abuso e outras saem correndo. Entre aquelas que correm, os estudiosos constataram que os seus pais respeitavam seus sentimentos. Porém, quanto àquelas que permitiam o abuso, elas não acreditavam que ninguém iria ouvi-las ou acreditar nelas. Sentiam que eram erradas e não o abusador. Quando respeitamos os sentimentos dos nossos filhos, mostramos que não são bons e nem maus, mas apenas sentimentos. Em alguns momentos, isso poderá salvar a vida deles. Isaías 6, verso 13 diz assim: como alguém a quem a sua mãe consola, assim vós consolarei. Em Jerusalém, vós sereis consolados. O Senhor diz que vai nos confortar como a nossa mãe. Mas se a nossa mãe simplesmente diz, não há razão nenhuma para você sentir assim, ou não seja como um bebê chorão, uma criança nunca entenderá o conforto de Deus. Porque a maneira que o Senhor nos conforta é sentindo o que sentimos. Quando os filhos de Israel eram escravos no Egito, a palavra de Deus descreve que eles estavam na fornalha da aflição, lá em Deuteronômio 4:20. Como Deus apareceu a Moisés? Numa sarça que queimava, mas não consumia. O povo estava na fornalha, mas não havia se consumido. Deus sempre vem ao nosso encontro onde estamos. Se o povo estava na fornalha, ele sente o fogo. Ele não fica indiferente à sua glória. Lá em Isaías 63, verso 9, em toda a angústia deles foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Em todos os nossos sofrimentos, o Senhor sofre conosco. Isso é amor. A expressão máxima dessa verdade foi na cruz, onde o Senhor sofreu toda a nossa condenação. Sofrendo o que sofremos, Ele nos libertou. É interessante que enquanto o povo habitava em tendas no deserto, Deus mandou que a sua casa também fosse uma tenda chamada de tabernáculo. A casa de um judeu naquele tempo tinha a mesma estrutura do tabernáculo. Havia uma parte externa, onde as pessoas vinham para visitar, depois uma parte íntima, onde faziam as refeições e as crianças ficavam, e depois ficava o quarto do casal, o lugar onde ninguém podia entrar. O tabernáculo tinha 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Ele sempre vem até onde estamos. Ele sofre o que nós sofremos.
Ele sente o que nós sentimos. Quando o povo foi entrar em Canaã, eles se tornaram como um exército. Como o Senhor apareceu para Josué, como um guerreiro, com a sua espada levantada. Josué 5,13. Depois de muito tempo, a nação estava estabelecida. Então Deus se mudou para uma casa, o templo. Deus ama tanto se identificar conosco, que por fim Ele próprio se fez homem em Cristo. Ele se apresenta como o bom pastor. Mas em Apocalipse diz que Ele é o cordeiro que nos apacentará. Ele é o bom pastor, mas se torna um cordeiro para nos apacentar. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7:17. Entretanto, isso ainda não foi o fim. Deus queria uma intimidade maior. Por isso, no dia de Pentecostes, Ele veio habitar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Agora, todo lugar para onde eu vou, Ele vai comigo. Quando sentimos que os nossos filhos sentem, assim como o Senhor sente o que sentimos, estando dando a eles a verdadeira ajuda e liberdade. A primeira casa precisa ser o primeiro lugar onde aprendemos o que é graça. Aleluia! Glória a Deus, Pai. Eu oro todos os irmãos que estão me ouvindo através desse canal. Que essa palavra traga vida, traga conforto, traga consolo, traga sabedoria. Que eles possam entender como nós sentimos, como Deus sente. Que Deus abençoe ricamente os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que as pessoas conheçam que a graça compartilha de sentimentos. Se você foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, pelo qual você pode fazer uma oferta generosa. E crendo que tudo que você semear, você vai colher. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ao fazer a sua oferta, você vai estar nos ajudando a pregar o Evangelho da Graça. Você vai estar nos ajudando a levar pessoas a ter um encontro com o Senhor. Você vai estar nos ajudando a levar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude a pregar o Evangelho. Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?